Olha a pergunta. Pastor, será que a Bíblia pode nos ensinar a cuidar melhor do dinheiro dentro de casa? A Bíblia nos ensina um planejamento familiar a respeito do dinheiro? Por que tantas famílias ganham bem, mas vivem constantemente endividadas? Por que isso acontece? Por que tantas discussões dentro do casamento começam justamente quando o assunto é dinheiro? A Bíblia não é um manual de investimentos, meu querido. E Salomão não ensinou uma fórmula para ficar rico. Mas nos livros de Provérbios e também em Eclesiastes, encontramos princípios de sabedoria que podem transformar a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de gastar, a nossa maneira de economizar e administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Bom, eu sou o pastor João Wagner e você está no canal PR João Wagner Oficial. Vamos para mais uma série, Minutos com Deus. Meu querido, em um mundo cheio de opiniões, é necessário, é imprescindível nós ouvirmos o que o próprio Deus ele tem a dizer em sua palavra. Eu quero mostrar 5 princípios de Salomão, o homem mais sábio que pisou na terra, o mais rico, para a vida financeira da família. São princípios de Salomão. E o primeiro, não gaste tudo que você tem. Provérbios 21:20 diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Observa a diferença. O sábio possui reservas. O insensato consome tudo, devora tudo. Salomão não estava estabelecendo uma porcentagem obrigatória de poupança. Salomão estava apresentando um princípio de prudência. Não consumir hoje tudo aquilo que poderá ser necessário amanhã. E isso é importante. Esse princípio continua extremamente atual. A família recebe o salário e antes mesmo de pensar nas despesas necessárias do mês, começa a gastar e muitas vezes com aquilo que não é necessário. É uma compra aqui, outra parcela ali, um novo celular, uma roupa que poderia esperar um pouco. E quando surge uma emergência, não existe nenhuma reserva. Isso é triste. Quem gasta tudo que ganha transforma qualquer imprevisto em uma crise financeira. O segundo princípio de Salomão, cuidado com as dívidas. Provérbios 22:7 declara: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. É como se dissesse, é escravo. A Bíblia não está dizendo que toda dívida é pecado. O princípio é outro. A dívida não cria obrigação e reduz a nossa liberdade financeira. Hoje nós podemos perceber isso facilmente através do cartão de crédito. A compra parece pequena porque a parcela cabe no nosso bolso, cabe no orçamento. O problema é quando 10 pequenas parcelas chegam juntas. O problema é esse. O cartão pode ser uma ferramenta útil quando é administrado com responsabilidade, mas pode se tornar uma armadilha quando utilizado para sustentar um padrão de vida que a renda da família não comporta. Isso é um problema. Antes de comprar, pergunte: eu realmente preciso disso? Ou apenas desejo isso? É necessidade ou é desejo? O terceiro princípio, planeje antes de gastar. Provérbios 21:5 ele afirma: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Aqui nós encontramos outro princípio importante: planejamento. Muitos problemas financeiros não começam pela falta de dinheiro, mas
pela falta de organização. Você é organizado? Suas finanças são organizadas? A família precisa saber quanto ganha e quanto gasta. Você sabe disso? Moradia, alimentação, água, energia, transporte, escola, compromissos financeiros. Tudo isso precisa ser considerado. Planejamento não significa falta de fé. Muitos pensam errado. Planejamento não significa falta de fé. Planejar é administrar com responsabilidade tudo que Deus colocou em nossas mãos. O quarto princípio: não transforme o consumo em sentido da vida. Eclesiastes 5,10 diz: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Salomão não conheceu riqueza, ou melhor, Salomão conheceu riqueza, conheceu luxo, conheceu abundância. Por isso a sua advertência possui um enorme peso. O problema não está simplesmente em possuir recursos. O problema começa quando os recursos passam a possuir o coração. Vivemos em uma sociedade que constantemente diz: compre mais, troque por um modelo melhor, você merece. Todo mundo tem, por que você não pode ter? Isso que a sociedade diz. E muitas famílias entram em dívidas não porque precisam de alguma coisa, mas porque estão tentando manter uma aparência. Sociedade consumista, isso é um erro. Precisamos aprender uma verdade simples. Nem tudo que podemos comprar, precisamos comprar. Agora, o quinto princípio de Salomão, muito importante. Não esqueça da generosidade. Provérbios 11:25 declara: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Meu querido, esse texto, ele não deve ser transformado numa fórmula de prosperidade. Não é barganhar com Deus. Não é você dizer, ou outra pessoa dizer para você, dê dinheiro para receber mais dinheiro. Isso não é o ensino. O princípio bíblico é que a sabedoria financeira, não produz apenas pessoas que sabem guardar. Produz também pessoas que sabem compartilhar. Isso é importante. Isso é amor. Deus não deseja que sejamos irresponsáveis com o nosso dinheiro, mas também não deseja que sejamos dominados pela avareza. Economizar é importante, planejar é importante, mas generosidade também faz parte de uma vida administrada segundo os princípios divinos. Então, pastor, o que nós podemos fazer? Meu querido, talvez você esteja assistindo a este vídeo e percebendo que algumas mudanças precisam acontecer dentro da sua casa, da sua família. Comece com atitudes simples. Primeiro, saiba quanto a sua família realmente ganha e quanto realmente gasta. Segunda coisa, identifique gastos desnecessários. Corte aquilo que é supérfluo. Em terceiro, antes de assumir uma nova dívida, avalie se essa dívida realmente é necessária. Quantas vezes gastamos sem necessidade? O quarto, comece a construir uma reserva antes que seja tarde demais. Aos poucos comece isso. Em quinto, converse sobre dinheiro dentro da sua casa com a sua família. Marido e esposa não deveriam viver financeiramente como adversários. Transparência, diálogo, planejamento. Em conjunto, isso evita muitos conflitos. Em sexto lugar, não permita que o dinheiro ocupe o lugar de Deus na sua vida. Dinheiro é ferramenta. Nunca deve se tornar senhor da sua vida.
Salomão nos mostra que sabedoria financeira não significa necessariamente possuir muito, ser rico. Não é, de forma alguma. Salomão ensina que dinheiro, que administrar corretamente aquilo que temos, é isso o ensinamento de Salomão. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja quanto dinheiro entra na minha casa? Essa não é a pergunta mais importante, mas estamos administrando com sabedoria aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Sabedoria financeira não é ter muito, é saber administrar corretamente aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Pense nisso. E se esta mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta palavra. Acione o sininho para que você possa receber mais conteúdo e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Mas lembre-se, a verdade não muda com o tempo. Ela continua sendo o nosso fundamento. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E até lá.